Naquela terça-feira, nada prenunciava problemas. O dia era completamente normal e a cidade vivia sua rotina habitual. Ania voltou da escola por volta das 3 da tarde. A mãe só a viu de relance. Ania trocou de roupa rapidamente, comeu um iogurte às pressas e saiu novamente do apartamento. À noite, ela tinha aulas de inglês, após as quais a menina costumava ir direto para casa. O trajeto era automático e a mãe sempre ficava tranquila. Ninguém na família sequer imaginava que algo extraordinário pudesse acontecer. Às 18h15, a mãe enviou uma mensagem para Ania apenas perguntando quando ela chegaria. Normalmente a resposta era instantânea, mas desta vez o sinal de leitura não apareceu na tela. Depois de 10 minutos, ela ligou para o celular da filha. A voz do sistema automático informou que o número estava indisponível. A partir deste momento, um leve sentimento de preocupação surgiu na mente da mãe. Às 19 horas, a ansiedade havia crescido, e 1 hora depois os pais já estavam ligando para os amigos de Ania. Ninguém sabia de nada. Eles telefonaram para a escola de inglês e a professora disse que a aula havia terminado no horário previsto. Ania saiu sozinha, como sempre, e parecia completamente normal. O pânico começou por volta das 9 da noite. Às 21h40, os pais já estavam na delegacia preenchendo um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de uma menor. Na cidade, eventos como esse eram raros. Ania era uma estudante comum, quieta, um pouco tímida, com bom desempenho escolar. Não havia problemas de comportamento. Seu desaparecimento não fazia sentido. Na manhã seguinte, toda a cidade já sabia do desaparecimento da adolescente, mas as buscas não davam resultados. Os policiais investigavam diferentes hipóteses, examinavam câmeras de vigilância, falavam com todos que poderiam ter visto algo, mas pareciam esbarrar em um muro de silêncio e incerteza. O primeiro sinal alarmante surgiu quando os pais decidiram examinar cuidadosamente o telefone de Ania e suas conversas nas redes sociais. Para a mãe, foi uma verdadeira revelação. Descobriu-se que parte das mensagens havia sido apagada, não 1 mês antes, nem 1 semana, mas literalmente 2 dias antes do desaparecimento. Ania nunca tinha feito isso antes. Era incomum e preocupante. Mas a descoberta mais assustadora foi a última mensagem enviada por Ania à sua melhor amiga. A frase era curta e interrompida no meio do pensamento. Estou um pouco assustada, mas ele é legal. Quem era esse ele? A amiga não soube responder. Dizia que não notou nada suspeito, mas isso não soava muito convincente. Enquanto os pais tentavam entender a situação, os policiais verificavam rotas e câmeras de vigilância instaladas no caminho para casa. Tudo era inútil. Ania parecia ter desaparecido no meio da rua central em plena luz do dia. Aparentemente ninguém a viu entrando em um carro ou conversando com um estranho. Os policiais já se preparavam para ampliar o círculo de buscas e enviar alertas para regiões vizinhas, quando chegou uma mensagem da reserva florestal nos arredores da cidade. O guarda da área do Parque Florestal notou algo estranho que o fez ligar para a polícia. Em uma das trilhas da floresta, ele viu uma lata vazia de energético e, ao lado, uma pulseira quebrada. Ao examinar o achado, os policiais rapidamente perceberam que não eram objetos aleatórios. A pulseira não pertencia à desaparecida. Era grande demais e claramente masculina, e a bebida energética parecia completamente fora de lugar em tal ambiente. Algumas horas depois, nas profundezas da floresta, a aproximadamente 300 metros da estrada principal, encontraram algo que fez os investigadores mudarem a classificação nos relatórios de desaparecimento para crime. Ficou claro que Ania nunca mais voltaria para casa. Nesse momento, começou a formação ativa das primeiras suspeitas. O primeiro a ser questionado foi um colega de classe de Ania chamado Maxim. Os policiais notaram imediatamente que Maxim demonstrava interesse evidente por ela. Enviava-lhe mensagens, frequentemente curtia todas as suas fotos e comentários. Mas no dia do desaparecimento de Ania, Maxim inesperadamente não foi à escola. Ninguém conseguia explicar o motivo de sua ausência. Os policiais visitaram o apartamento onde Maxim morava com os pais. À primeira vista, tudo parecia normal.
O adolescente estava visivelmente nervoso, mas isso poderia ser atribuído ao estresse. No entanto, durante uma inspeção superficial do quarto de Maxim, os policiais encontraram inesperadamente um objeto pessoal de Anya. Um pequeno caderno de anotações com sua caligrafia. Maxim ficou claramente confuso. Não conseguiu explicar como o caderno chegou até ele e tentou afirmar que não sabia de nada e não tinha feito nada. Mas a polícia não se apressou em tirar conclusões. Surgiram questões também sobre o padrasto de Anya. Seu comportamento desde o início causou desconforto aos investigadores. O homem estava excessivamente agitado. Foi o primeiro a se oferecer para ajudar nas buscas, mas mais tarde não conseguiu explicar claramente sua localização exata nas horas em que a enteada desapareceu. Ele teve que mudar seu depoimento várias vezes, o que apenas intensificou as suspeitas da polícia. No entanto, quando os investigadores já se preparavam para colocar Maxim sob vigilância especial e iniciar uma verificação completa do padrasto, surgiu repentinamente uma informação completamente nova, alterando totalmente o curso da investigação. A amiga de Anya, com quem os policiais conversaram novamente, de repente se lembrou de um detalhe crucial anteriormente negligenciado. Ela disse que estava conversando com alguém mais velho. Ele disse a ela que tinha apenas 18 anos. Ela estava convencida de que ele dizia a verdade. Mas agora tenho dúvidas. Essa simples frase mudou tudo. Ficou claro que havia muito mais elementos ocultos neste caso e muito menos evidências óbvias. Os policiais enfrentariam semanas de investigação angustiante antes de descobrirem a verdadeira idade desse rapaz de 18 anos. 36 anos. Mas por enquanto, a investigação mal sabia alguma coisa, exceto que naquele momento, o verdadeiro criminoso caminhava entre os habitantes comuns da cidade e sabia muito mais sobre o ocorrido do que a polícia. E até o momento em que os verdadeiros detalhes da tragédia viessem à tona, ainda faltava muito. O surgimento de novas informações mudou instantaneamente a direção do trabalho da equipe de investigação. Os policiais, que apenas algumas horas antes estavam quase certos do envolvimento de Maxim, mudaram bruscamente o foco para a identidade da pessoa desconhecida da internet. A tarefa prioritária tornou-se a tentativa de recuperar as conversas apagadas nas redes sociais de Anya, já que ali, aparentemente, estavam escondidas as respostas para as questões mais importantes. Descobriu-se que Anya usava ativamente várias redes sociais. Além do conjunto padrão de aplicativos instalados no telefone de qualquer adolescente da sua idade, ela tinha perfis em plataformas menos comuns. Isso complicou a tarefa dos peritos criminais, mas foi justamente em um desses aplicativos menos perceptíveis que os policiais descobriram o primeiro elo crucial. Ali, entre os diálogos curtos habituais com amigos e colegas de classe, havia uma conversa com um usuário chamado Kirill Smirnov. O perfil parecia típico para um rapaz de 17, 18 anos. Quantidade mínima de fotos, uma de costas, alguns dizeres comuns retirados da internet. No entanto, os especialistas técnicos rapidamente identificaram inconsistências. Descobriu-se que as fotos de Kirill foram retiradas de fontes abertas na internet, e o perfil havia sido criado apenas 3 meses antes do ocorrido. Era evidente que a conversa era mantida a partir de uma conta falsa, cujo objetivo era induzir ao engano. Os investigadores perceberam claramente que Kirill Smirnov, na verdade, não existia. Estavam lidando com uma manipulação, cuidadosamente planejada e executada por alguém que estava perfeitamente consciente das consequências de suas ações. Os peritos criminais gradualmente restauravam cada palavra da conversa, cada mensagem apagada. O trabalho era lento, mas trazia resultados. No início, a comunicação era banal, sem sinais perigosos. O usuário, que se chamava Kirill, demonstrava simples atenção humana. Perguntava sobre os estudos, apoiava em situações de conflito com as amigas, interessava-se por hobbies. Mas após algumas semanas, mudanças preocupantes começaram a aparecer nos diálogos. O desconhecido gradualmente levava as conversas para temas pessoais, testando cuidadosamente os limites. No começo, ele fazia perguntas neutras, sobre família, problemas domésticos, planos para o futuro. Com o tempo, a confiança de Anya aumentava, e ela própria começou a compartilhar com Kirill preocupações que não contava nem mesmo aos amigos próximos.
Os especialistas técnicos viam claramente como ele a conduzia metodicamente para criar uma ilusão de proximidade e confiança. A manipulação era calculada e extremamente profissional. Paralelamente, os investigadores questionavam todos que tiveram algum contato com Ania. Inesperadamente entrou no campo de visão da polícia um conhecido do irmão mais velho de Ania, Andrei Vlasov, um jovem de 20 anos, anteriormente processado por vandalismo e roubo de celular. Andrei conhecia a família há muito tempo. Visitava a casa deles, conhecia bem Ania e alguns meses antes, inesperadamente, adicionou-a como amiga em uma das redes sociais. Essa informação parecia estranha e preocupante. Os investigadores estudaram o perfil de Andrei. Descobriu-se que ele realmente demonstrava atenção especial a Ania. Regularmente curtia suas fotos e deixava comentários. Mas, diferentemente do colega de classe Maxim, fazia isso de maneira mais discreta e cuidadosa. A atenção da polícia aumentou quando, nas conversas recuperadas, foi descoberta uma breve troca de mensagens entre Andrei e Ania. Nas mensagens, Andrei propunha encontrá-la secretamente para discutir uma questão importante, cujos detalhes não eram revelados. Na conversa, ele pedia que ela não contasse ao irmão para não levantar suspeitas. Isso parecia extremamente suspeito. Os investigadores não perderam tempo. Andrei foi detido para um interrogatório rigoroso. Durante o interrogatório, ele visivelmente se nervosava e se confundia em seus depoimentos. No início, afirmou que não tinha se comunicado com Ania de forma alguma. Depois admitiu a troca de mensagens, mas garantiu que nenhum encontro aconteceu. Quando lhe apresentaram provas diretas da conversa, Andrei mudou de posição, declarando que queria falar com ela sobre problemas pessoais do irmão. Os depoimentos soavam pouco convincentes, e os investigadores estavam certos de que ele escondia algo importante. Mas os especialistas técnicos continuavam trabalhando, e a cada hora o quadro tornava-se mais complicado. Na conversa recuperada com Kirill, surgiam cada vez mais detalhes. Ficou claro que, pouco antes do desaparecimento, Ania havia combinado um encontro pessoal com esse homem. Nos diálogos, ele cuidadosamente a convencia de que o encontro seria completamente seguro, prometia apoio e compreensão, assegurando que perto dele ela não precisava temer nada. Os peritos criminais, examinando os dados do perfil, tentavam determinar a localização real do remetente das mensagens. Os primeiros resultados chocaram todos os envolvidos na investigação. O endereço IP de onde a conversa era mantida foi registrado em uma cidade completamente diferente, a quase 100 quilômetros do local do incidente. Isso complicou drasticamente a situação, fazendo os investigadores pensarem em quão minuciosamente todo o esquema havia sido planejado. A versão sobre Andrei Vlasov começou a desmoronar. Embora seu comportamento fosse extremamente suspeito, tornou-se óbvio que ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Os especialistas provaram claramente que o autor das mensagens estava fora da cidade. E agora os policiais tinham que revisar novamente o círculo de suspeitos. Assim, os investigadores se encontraram diante de uma situação extremamente complexa. Quem estava por trás do crime evidentemente sabia como confundir pistas e desorientar os investigadores. E o mais desagradável, era óbvio que esta não era a primeira conversa desse tipo. Tais manipulações estavam refinadas até os mínimos detalhes. E agora ficava claro que Kirill Smirnov era apenas uma das máscaras usadas por uma pessoa que compreendia perfeitamente o que estava fazendo e como evitar uma descoberta imediata. Mas, nesta fase, os investigadores ainda não sabiam o principal: o quanto essa pessoa era mais velha e quais outros segredos se escondiam por trás de sua identidade falsa. Ainda faltava muito para a revelação completa do mistério. Os peritos criminais rapidamente estabeleceram a localização exata do endereço IP de onde as mensagens eram enviadas em nome de Kirill Smirnov. O endereço estava vinculado a um apartamento em um dos bairros antigos da cidade vizinha. Este local imediatamente chamou a atenção dos investigadores. O bairro era considerado problemático. Prédios antigos de 5 andares, muitos apartamentos vazios e moradores locais que geralmente evitam contato desnecessário com as autoridades. Já à noite, um grupo de policiais foi ao local. A porta do apartamento indicado pelos especialistas foi aberta por um homem aparentando uns 35 anos,
que se apresentou como Igor Semyonov. Inicialmente, ele reagiu com calma à visita da polícia, mas ao ouvir o motivo pelo qual queriam falar com ele, ficou visivelmente nervoso. Os policiais sentiram imediatamente que haviam chegado ao ponto certo. No apartamento de Igor reinava a desordem, com roupas espalhadas por toda parte, garrafas vazias de cerveja e louça suja na cozinha. Na mesa havia um notebook que os investigadores imediatamente confiscaram para verificação posterior. O homem claramente não estava preparado para tal desenvolvimento dos acontecimentos. Quando questionado sobre a conversa com Anya, ele começou a negar veementemente seu envolvimento, afirmando que estava ouvindo esse nome pela primeira vez e não tinha ideia do que estava acontecendo. No entanto, a verificação da biografia de Igor mostrou que ele não era tão inofensivo quanto queria parecer. Ele tinha várias passagens pela polícia por infrações menores: vandalismo, brigas, ameaças a uma ex-namorada. Mas o mais preocupante era que 8 anos antes ele já havia sido processado pela distribuição de fotografias indecentes de adolescentes nas redes sociais. Na época, o caso foi arquivado por falta de provas. Mas para a investigação isso era um sinal sério. Enquanto os investigadores conversavam com o homem, os peritos examinavam cuidadosamente o notebook, tentando encontrar qualquer pista. Os primeiros resultados apareceram bastante rápido. No disco rígido foram encontrados vestígios de várias contas em redes sociais com diferentes nomes e fotos, semelhantes em estilo àquelas usadas por Kirill Smirnov. Praticamente não restavam dúvidas de que o homem estava ligado a esse perfil. Igor Semyonov foi levado à delegacia para interrogatório adicional. No entanto, lá Igor inesperadamente mudou sua posição. Agora ele não negava que a conversa foi conduzida de seu computador, mas afirmava não ter nada a ver com isso. Segundo ele, uma semana antes seu notebook havia sido hackeado por desconhecidos. Ele teria percebido isso supostamente por travamentos estranhos e arquivos excluídos. Ele também mostrou à polícia uma conversa com o suporte técnico do provedor na qual reclamava do hack. Tais argumentos pareciam uma desculpa fraca, mas os investigadores eram obrigados a verificar essa versão também. Enquanto isso, a busca no apartamento de Igor continuava. Os policiais tiveram mais uma descoberta desagradável. No armário, entre os pertences do homem, foram encontradas peças de roupa claramente destinadas a adolescentes. Eram jeans, camisetas, moletons. Tudo parecia bastante novo e, obviamente, inadequado para seu tamanho e estilo. As perguntas da investigação tornavam-se cada vez mais duras e específicas. Mas Igor insistia que eram roupas de seu primo mais novo, supostamente esquecidas durante a última visita. No entanto, a investigação não se apressou em confiar em tais justificativas. Os vizinhos do prédio também acrescentaram informações preocupantes. Relataram que Igor frequentemente trazia jovens garotas para casa, e elas pareciam muito jovens. Uma das vizinhas lembrou que uma vez, tarde da noite, ouviu gritos altos vindos do apartamento do homem. Ninguém chamou a polícia na ocasião, considerando que era apenas um conflito familiar comum. Agora, todos esses detalhes adquiriam um matiz completamente diferente e assustador. A investigação começou a aprofundar-se mais na história de Igor Semyonov, verificando paralelamente seu álibi e esclarecendo seus movimentos no dia do desaparecimento de Anya. Neste momento, parecia que o criminoso estava quase capturado. O caso estava próximo da conclusão lógica, e os policiais acreditavam que a revelação de quem se escondia por trás do perfil falso era apenas uma questão de tempo. No entanto, os resultados da verificação foram inesperados e complicaram ainda mais a situação. Os dados das câmeras de vigilância obtidos do prédio e das lojas vizinhas mostravam que no dia do desaparecimento de Anya, Igor realmente não saiu dos limites de sua cidade. Os vizinhos confirmaram que o viram várias vezes durante o dia, e à noite ele pediu comida para entrega em casa, o que também foi registrado pelo serviço de entrega e recibos do cartão bancário. Além disso, o endereço IP do computador de Igor, de onde foi enviada a maior parte das mensagens, foi usado no dia do crime apenas pela manhã. Depois disso, a conversa continuou de outro dispositivo e outra geolocalização, o que os especialistas estabeleceram pelos rastros digitais. Isso significava apenas uma coisa. Apesar de todas as suspeitas e evidências encontradas, Igor Semyonov
fisicamente não poderia estar presente no local do crime. Ele realmente estava em outra cidade e não tinha como chegar à área florestal onde Anya foi posteriormente encontrada. Esta descoberta destruiu completamente a versão já praticamente formada. A polícia foi forçada a reconhecer que Igor, apesar de seu passado claramente suspeito e dos itens encontrados no apartamento, não poderia ter cometido o crime pessoalmente. A investigação chegava a um impasse, e os investigadores novamente se viam diante da tarefa de encontrar quem, no dia do desaparecimento de Anya, estava diretamente perto dela. Mas a principal e assustadora conclusão era óbvia. Outra pessoa, muito mais cautelosa e astuta, continuava em liberdade, escondendo-se atrás do endereço IP de outra pessoa, de outro perfil e de outro nome. E desta vez, a investigação não podia se permitir um único erro. Depois que a versão com Igor Semyonov desmoronou completamente, os investigadores foram forçados a voltar ao início dos eventos, para entender por que o entorno de Anya não percebeu o quão perigosa havia se tornado sua comunicação online. Para isso, os policiais começaram a conversar novamente e com mais atenção com seus familiares e professores, tentando captar detalhes que foram perdidos na primeira vez. Os pais de Anya, Helena e Pavel, admitiram que ultimamente o comportamento da filha havia mudado. Ela se tornou visivelmente mais quieta e silenciosa. Começou a se fechar em seu quarto, evitando comunicação até mesmo com os familiares. Mas não havia nada surpreendente nisso. A família atribuía isso à difícil fase da adolescência, sobre a qual tanto se fala. Helena lembrou que, quando tentavam conversar com Anya sobre o que estava acontecendo, ela sempre respondia da mesma forma. "Está tudo bem, mãe. Só estou cansada." Pavel reconheceu que estava muito preocupado com o fato de Anya começar a evitar os jantares familiares e geralmente tentar aparecer menos diante dos pais. Mas ele explicava isso como um desejo comum de adolescente de ter seu espaço pessoal. Nenhum outro sinal alarmante que pudesse indicar algo sério, segundo os pais, existia. No entanto, os investigadores estavam convencidos de que deviam existir sinais que poderiam indicar a existência de um problema. Para uma compreensão mais profunda da situação, eles convocaram os professores da escola onde Anya estudava para uma conversa. A conversa com a diretora de classe rapidamente deu os primeiros resultados. A professora contou que nos últimos meses Anya começou a faltar algumas aulas. Suas faltas eram irregulares, mas se repetiam com certa periodicidade. Além disso, a normalmente excelente aluna e estudante responsável não fornecia explicações, apenas pedia para ser marcada no diário como por circunstâncias familiares. Os pais, como se descobriu depois, estavam completamente alheios a isso. Quando questionada sobre por que a escola não informou os pais, a professora apenas deu de ombros, dizendo que Anya sempre foi aplicada e bem educada, e por isso ela não queria criar alarde desnecessário. A escola simplesmente fechava os olhos, considerando suas faltas um episódio insignificante, relacionado a algum problema familiar ou pessoal da adolescente. Só agora ficou claro que isso foi um erro sério. Os investigadores continuaram a trabalhar com o círculo de Anya e logo descobriram que pouco antes do desaparecimento, ela teve um sério conflito com sua melhor amiga Cristina. Esta circunstância imediatamente levantou novas suspeitas na investigação. Cristina tinha a mesma idade de Anya e, aparentemente, deveria saber mais sobre todos os seus problemas e preocupações do que os outros. Em uma conversa privada com a polícia, Cristina primeiro negou a existência do conflito, mas logo admitiu que houve uma séria discussão entre elas literalmente uma semana antes do desaparecimento de Anya. A causa foi uma conversa nas redes sociais. Cristina descobriu que Anya estava se comunicando com um rapaz desconhecido, mas achou que a amiga estava apenas procurando aventuras. Ela tentou alertá-la sobre um possível perigo, mas Anya interrompeu bruscamente a conversa, acusando a amiga de inveja e de tentar arruinar sua vida pessoal. Os policiais se perguntaram se Cristina poderia ter escondido informações importantes apenas por ressentimento com a amiga. Seu comportamento durante os interrogatórios tornava-se cada vez mais nervoso. E no final, a garota confessou que sabia mais do que havia dito inicialmente. Ela mostrou à investigação várias mensagens que Anya lhe enviou antes de desaparecer, nas quais mencionava um certo Kirill, e admitiu que omitiu isso, temendo ser acusada de inação.
Os investigadores verificaram novamente o telefone de Ania, examinando cada mensagem e cada contato. A atenção foi atraída por um novo detalhe importante, anteriormente perdido pelos especialistas. Na pasta excluída do telefone foi encontrado um pequeno vídeo gravado pela própria Ania pouco antes de perder o contato com ela. No vídeo, Ania estava em um local que parecia a entrada de um prédio residencial. A iluminação era fraca, o que dificultava a determinação precisa do lugar. Aparentemente, ela estava gravando o vídeo sozinha, segurando o telefone com o braço estendido. Ela parecia tensa e um pouco nervosa, ajeitando o cabelo de vez em quando. Ao fundo, ouvia-se o som de portas de elevador se abrindo, como se ela estivesse esperando alguém. Naquela terça-feira, nada prenunciava problemas. O dia era completamente normal e a cidade vivia sua rotina habitual. Ania voltou da escola por volta das 3 da tarde. A mãe só a viu de relance. Ania trocou de roupa rapidamente, comeu um iogurte às pressas e saiu novamente do apartamento. À noite, ela tinha aulas de inglês, após as quais a menina costumava ir direto para casa. O trajeto era automático e a mãe sempre ficava tranquila. Ninguém na família sequer imaginava que algo extraordinário pudesse acontecer. Às 18h15, a mãe enviou uma mensagem para Ania, apenas perguntando quando ela chegaria. Normalmente, a resposta era instantânea, mas desta vez o sinal de leitura não apareceu na tela. Depois de 10 minutos, ela ligou para o celular da filha. A voz do sistema automático informou que o número estava indisponível. A partir deste momento, um leve sentimento de preocupação surgiu na mente da mãe. Às 19 horas, a ansiedade havia crescido, e 1 hora depois os pais já estavam ligando para os amigos de Ania. Ninguém sabia de nada. Eles telefonaram para a escola de inglês e a professora disse que a aula havia terminado no horário previsto. Ania saiu sozinha, como sempre, e parecia completamente normal. O pânico começou por volta das 9 da noite. Às 21h40, os pais já estavam na delegacia preenchendo um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de uma menor. Na cidade, eventos como esse eram raros. Ania era uma estudante comum, quieta, um pouco tímida, com bom desempenho escolar. Não havia problemas de comportamento. Seu desaparecimento não fazia sentido. Na manhã seguinte, toda a cidade já sabia do desaparecimento da adolescente, mas as buscas não davam resultados. Os policiais investigavam diferentes hipóteses, examinavam câmeras de vigilância, falavam com todos que poderiam ter visto algo, mas pareciam esbarrar em um muro de silêncio e incerteza. A voz dela soava baixa, quase um sussurro, mas as palavras eram distintas e fizeram os investigadores ficarem ainda mais tensos. Espero que você seja tão gentil quanto é na internet. No mesmo instante, o vídeo era interrompido. Ficou claro que naqueles minutos, ela estava se encontrando com alguém que permanecia desconhecido, mas cuja influência já lhe custara a vida. Este vídeo tornou-se uma evidência importante, confirmando o fato de um encontro real com um estranho. Mas além de confirmar o encontro, não dava nenhuma pista sobre sua identidade. O rosto da pessoa que Ania esperava não apareceu no quadro, o que não permitia avançar a investigação. A polícia percebeu o quão pouco foi feito antes da tragédia para reconhecer os sinais de perigo que a adolescente tentou esconder de todos. Os investigadores sentiram novamente o quão bem planejadas foram as ações do criminoso. Ele mascarava cuidadosamente cada passo e sabia como fazer a vítima manter tudo em segredo. Só restava continuar o trabalho, reconstruindo passo a passo os eventos daquele dia e se aproximando do momento em que a identidade de quem estava por trás desta tragédia se tornaria óbvia para todos. Após a descoberta do vídeo no telefone de Ania, ficou evidente para os investigadores o quão profundamente o criminoso desconhecido havia penetrado em sua consciência. Agora, a principal tarefa da investigação era entender exatamente como ele conseguiu estabelecer uma conexão psicológica tão forte, permanecendo completamente anônimo. Os especialistas forenses examinaram novamente e detalhadamente todo o volume de conversas recuperadas, comparando as mensagens por data e hora. Tornou-se óbvio que Kirill Smirnov iniciava a comunicação com extrema cautela e neutralidade. No início da comunicação, não havia nada que pudesse despertar suspeitas em Ania,
Conversas simples e cotidianas sobre escola, cinema e música gradualmente passaram para tópicos mais pessoais, como problemas familiares, relacionamentos com amigos e complexos pessoais. A análise mostrou que cada palavra foi cuidadosamente pensada. O estranho nunca tinha pressa, nem demonstrava insistência. Pelo contrário, ele constantemente enfatizava sua compreensão e simpatia pelos problemas de Anya, retratando-se como um colega com experiência de vida semelhante. Ele sentia perfeitamente os momentos de dúvida dela e sempre dava exatamente os conselhos que a garota queria ouvir. Assim, passo a passo, semana após semana, ele gradualmente conquistava sua total confiança. A polícia consultou psicólogos, que confirmaram que tal esquema de comportamento é um exemplo clássico de manipulação psicológica. O criminoso sentia perfeitamente o estado emocional da adolescente, direcionando cuidadosamente as conversas para seu rumo desejado, nunca apressando os eventos. Ele usava técnicas de espelhamento, dizendo exatamente o que Anya precisava, adaptando-se ao seu humor, problemas e sonhos. A garota, que até então se considerava incompreendida pelos outros, de repente encontrou alguém que a entendia completa e incondicionalmente. Isso explicava por que Anya estava confiante na total segurança do encontro iminente e não contou a ninguém sobre ele. Ela realmente acreditava que a pessoa que estava prestes a encontrar na realidade era tão gentil e atenciosa quanto na internet. Enquanto isso, a atenção da investigação voltou-se para outra pessoa importante no círculo de Anya, que inesperadamente entrou no radar da polícia. Era o psicólogo escolar Sergei Nikolaevich Markov. Durante uma conversa de rotina, os investigadores notaram que Markov sabia muitos detalhes pessoais sobre a vida de Anya que ela normalmente não compartilhava abertamente. Suas explicações pareceram muito gerais e vagas para os investigadores. A polícia imediatamente verificou sua correspondência pessoal nas redes sociais e descobriu um detalhe perturbador. Markov realmente se comunicava com Anya, e embora os diálogos parecessem profissionais e inofensivos à primeira vista, havia algumas frases estranhas que poderiam ter duplo sentido. Por exemplo, o psicólogo se interessava por sua vida pessoal com muito mais frequência do que o necessário para a assistência profissional e fazia perguntas que iam muito além da comunicação normal entre um psicólogo escolar e um aluno. A situação foi agravada pelo fato de que alguns professores da escola também admitiram que haviam sentido desconforto ao se comunicarem com Markov anteriormente. Apesar da ausência de conflitos abertos, muitos deles chamavam seu comportamento de estranho e até repulsivo. No trabalho, ele se mantinha reservado. Quase não se comunicava com os colegas, mas passava tempo de bom grado com os alunos, claramente preferindo a comunicação com adolescentes do ensino médio. A polícia começou uma verificação completa da biografia de Markov e descobriu que, anos atrás, ele foi forçado a deixar outra escola após um conflito com os pais de um aluno que suspeitavam de comportamento impróprio. Naquela época, o incidente foi abafado no nível escolar, sem chegar à polícia. Mas a informação sobre este caso alarmou extremamente a investigação. Logo, as suspeitas ficaram ainda mais fortes. Após ser convocado para a delegacia para um novo interrogatório, Sergei Markov não compareceu no horário marcado. Os investigadores foram à sua casa, onde descobriram que ele havia saído apressadamente do apartamento levando documentos e pertences pessoais. Os vizinhos confirmaram que Markov havia partido de táxi no início da manhã, visivelmente nervoso e com pressa. Seu telefone estava desligado e ele não respondia a mensagens ou ligações. O desaparecimento do psicólogo escolar imediatamente se tornou um problema sério para a investigação. Agora, os investigadores não duvidavam que Markov estava ligado à história de Anya mais fortemente do que tentara apresentar anteriormente. Os investigadores emitiram um alerta de busca, enviando suas características para todas as regiões próximas. Entretanto, ao mesmo tempo, os peritos continuavam trabalhando no notebook apreendido do apartamento de Igor Semyonov, e descobriram um detalhe importante que poderia mudar completamente o curso da investigação. Na lista de contatos de um dos perfis falsos usados pelo suspeito, apareceu uma conta registrada com o nome real de Sergei Markov. A situação estava ficando cada vez mais complicada, mas uma coisa se tornou óbvia para a investigação.
Markov de alguma forma conhecia a pessoa que se escondia atrás do perfil falso de Kirill Smirnov, o que significa que poderia saber mais do que contou anteriormente. No entanto, enquanto a polícia tentava entender exatamente que papel o psicólogo escolar desempenhava em tudo isso, o próprio Markov permanecia inacessível. Seu súbito desaparecimento e conexão comprovada com o suspeito faziam os investigadores admitirem que estavam lidando com algo muito mais sério e profundo do que parecia à primeira vista. Agora, cada momento perdido pela investigação poderia levar a uma nova tragédia. O desaparecimento de Sergei Markov elevou instantaneamente o nível de alerta na delegacia de polícia. Alertas com sua fotografia foram distribuídos para todas as delegacias de polícia e centros de transporte das regiões vizinhas. Os investigadores estavam praticamente certos de que Markov não fugiu por acaso, porém ainda não podiam dizer com certeza se ele estava diretamente ligado à morte de Anya ou apenas temia acusações e decidiu se esconder até que a situação fosse esclarecida. A busca por Markov não durou muito. Após alguns dias, o homem foi encontrado em uma pequena cidade, situada a cerca de 100 quilômetros do local do incidente. Ele estava hospedado com parentes e aparentemente não planejava se esconder por muito tempo. Durante a detenção, Markov não resistiu e parecia mais confuso do que assustado. Ele imediatamente declarou aos investigadores que havia partido por motivos pessoais, que não tinham nada a ver com a investigação. Durante o interrogatório, Sergei Markov contou que havia deixado a cidade devido a obrigações financeiras agravadas, surgidas após uma tentativa mal-sucedida de iniciar seu próprio negócio. A verificação de seu depoimento confirmou que o psicólogo realmente tinha problemas financeiros, e sua versão parecia convincente. Verificações adicionais de seu telefone e correspondências também não revelaram nada que indicasse seu encontro pessoal com Ania fora da escola. A correspondência que anteriormente havia levantado suspeitas foi considerada inadequada, mas não tinha contexto criminoso. Gradualmente, a polícia reconheceu que Sergei Markov não estava diretamente envolvido no desaparecimento de Anya, embora seu comportamento inicialmente tenha causado sérias suspeitas. No entanto, durante esse mesmo período, especialistas em tecnologia digital conseguiram estudar mais profundamente a atividade do usuário escondido sob o nome de Kirill Smirnov. Agora, com total certeza, foi estabelecido que essa pessoa, ao longo de vários anos, criou contas falsas em várias plataformas sociais e até se registrou em sites populares de namoro, constantemente escolhendo para si uma idade não superior a 18 anos. Usando as mesmas fotos baixadas de fontes abertas, ele criava para si a imagem de um adolescente amigável, capaz de ouvir e entender o interlocutor. Os perfis do departamento criminal afirmaram com confiança que o estilo de comunicação e as técnicas psicológicas utilizadas eram extremamente profissionais e metódicos. Isso claramente apontava para uma pessoa com mais de 30 anos, que tinha formação na área de psicologia ou vasta experiência de vida, permitindo-lhe manipular magistralmente a confiança e as emoções dos adolescentes. Ficou claro que a polícia estava lidando com uma pessoa que selecionava sistemática e cuidadosamente potenciais vítimas, evitando conscientemente revelar sua verdadeira identidade. Ao mesmo tempo, a investigação enfrentou uma nova situação assustadora. Do distrito vizinho chegou uma mensagem urgente sobre o desaparecimento de mais uma estudante. Os pais da Valeria, de 15 anos, relataram que a filha não voltou para casa após um passeio noturno com amigas. Os paralelos alarmantes com a história de Anya imediatamente fizeram os investigadores unirem os dois casos, suspeitando de um caráter serial dos crimes. As circunstâncias do desaparecimento de Valeria eram quase idênticas. A garota parou de atender chamadas telefônicas 2 horas depois de ter sido vista pela última vez. Amigos informaram à polícia que na véspera do desaparecimento Valeria mantinha uma correspondência ativa nas redes sociais com um rapaz chamado Daniil. A verificação da conta imediatamente confirmou os temores dos investigadores. O perfil era falso e havia sido criado recentemente, menos de um mês atrás. O estilo das mensagens era surpreendentemente semelhante à forma como Kirill Smirnov se comunicava com Ania. Isso não era mais uma coincidência. Claramente se tratava da mesma pessoa. Os investigadores imediatamente iniciaram buscas em larga escala, mobilizando todas as forças disponíveis.
cada hora se tornava decisiva, e os policiais sabiam disso perfeitamente. No entanto, a situação mudou drasticamente quando, um dia após o desaparecimento de Valéria, chegou uma mensagem de moradores locais que a encontraram nos arredores do distrito vizinho. A garota estava viva, mas em estado de choque profundo e não conseguia se lembrar de nada. Valeria foi levada ao hospital e entregue aos médicos. Os médicos informaram à investigação que ela foi diagnosticada com forte choque emocional e perda parcial de memória devido ao forte estresse. Fisicamente, a garota quase não sofreu danos, mas não conseguiu contar à polícia nem sobre o agressor, nem sobre o que exatamente aconteceu com ela durante aquele dia em que esteve nas mãos do desconhecido. A situação mostrou-se extremamente complexa. A polícia recebeu confirmação de que o criminoso não parou após a tragédia com Ania e continuou suas ações, tornando-se cada vez mais perigoso e imprevisível. Agora, a investigação entendia claramente que estava lidando com uma pessoa que não apenas procurava outra vítima, mas planejava cuidadosamente cada uma de suas ações e era capaz de permanecer invisível até o último momento. Os peritos começaram a estudar ainda mais profundamente todas as correspondências disponíveis, tentando encontrar qualquer detalhe que pudesse levar à solução. No entanto, cada vez que parecia que estavam se aproximando da resposta, o criminoso permanecia um passo à frente, deixando para trás apenas fragmentos de informação e uma incerteza perturbadora. A polícia entendia. A única possibilidade real de revelar sua identidade seria a recuperação da memória de Valeria, que no momento não conseguia comunicar nada valioso para a investigação. E enquanto a polícia fazia todos os esforços para ligar todos os fios que conduziam a pessoa escondida atrás da máscara de um adolescente na rede, ele ainda permanecia desconhecido, livre e, o mais assustador, capaz de repetir tudo novamente a qualquer momento. Vou traduzir sua história fictícia para o português, removendo quaisquer marcações entre e numerações de partes, como solicitado. Depois que Valeria foi encontrada, a investigação não tinha mais dúvidas de que ambos os casos estavam diretamente ligados. Não eram apenas coincidências, mas uma atividade sistemática e planejada da mesma pessoa. Os investigadores começaram a examinar mais detalhadamente as câmeras de vigilância que cobriam as áreas próximas aos locais de desaparecimento das duas estudantes. O trabalho meticuloso deu resultado. Os agentes descobriram um carro suspeito que, vários dias antes do desaparecimento de Ania, aparecia regularmente nas câmeras instaladas perto de sua casa e escola. O veículo, um sedã azul escuro com um amassado notável na asa direita, estacionava regularmente nas proximidades, e seu motorista, um homem de meia idade, foi visto várias vezes muito próximo à rota que Ania usava para voltar para casa. Esta descoberta deu à investigação uma nova pista importante. A polícia rapidamente identificou o proprietário do veículo, Nikolai Lazarev, 36 anos, gerente de vendas em uma empresa de uma cidade vizinha. Lazarev nunca havia sido processado criminalmente. Era oficialmente solteiro, morava sozinho e não levantava suspeitas à primeira vista. No entanto, os investigadores ficaram alarmados pelo fato de Nikolai usar ativamente as redes sociais e frequentar vários fóruns populares entre adolescentes. Os agentes começaram a coletar informações discretamente sobre Lazarev. Após alguns dias, conseguiram conversar com seus conhecidos próximos e colegas. As primeiras conversas com o círculo de Nikolai confirmaram que o homem demonstrava um interesse específico em garotas muito jovens. Colegas de trabalho relataram que ele frequentemente se gabava de novos contatos online, preferindo não mencionar a idade de suas interlocutoras, mas ocasionalmente deixava escapar que elas eram muito jovens. Em uma conversa mais detalhada, um de seus amigos próximos admitiu que conhecia as inclinações de Nikolai, mas nunca as levou a sério, considerando-as mais uma estranheza ou excentricidade do que uma ameaça real. Outro conhecido declarou que uma vez até tentou falar com ele sobre isso, mas Lazarev encerrou abruptamente a conversa, afirmando que estava apenas brincando e não tinha más intenções. Assim, o círculo social, possivelmente sem perceber, fechou os olhos por anos para sinais perigosos, gradualmente dando a Lazarev uma sensação de total impunidade. Enquanto isso, a polícia realizou uma busca no apartamento de Nikolai. O homem estava visivelmente confuso.
mas tentava manter a calma ao responder às perguntas dos investigadores. Ele confirmou que realmente frequentava os arredores da escola de Anya, supostamente visitando amigos que moravam nas proximidades. No entanto, negou qualquer conexão com os desaparecimentos e conversas com adolescentes, alegando que seu perfil nas redes sociais havia sido hackeado por pessoas desconhecidas. Inesperadamente para todos, durante a busca, apareceu um de seus amigos anteriormente interrogado pela polícia, Oleg Stepanov. Ali mesmo, vendo Lazarev cercado por investigadores, Oleg começou a afirmar inesperadamente que ele era o culpado por tudo o que aconteceu. Ele alegou que pegou o carro de Nikolai sem seu conhecimento e que toda tal história foi apenas uma coincidência que saiu do controle. Suas declarações soavam extremamente confusas e pouco convincentes, mas a polícia foi obrigada a reagir e deter ambos os homens até que os fatos fossem esclarecidos. No entanto, em apenas algumas horas ficou óbvio que o depoimento de Oleg era falso. A verificação das câmeras de vigilância provou que era Nikolai quem estava dirigindo o carro em cada ocasião. Oleg estava claramente tentando acobertar o amigo, ou estava sob sua influência e tentava desviar a investigação. Após um breve interrogatório, Stepanov admitiu ter mentido, tentando ajudar o amigo a evitar responsabilidades. A investigação continuou o trabalho com Nikolai. Agora, sob a pressão de fatos irrefutáveis, Lazarev começou a dar explicações confusas. Ele insistiu que estava perto da escola por acaso e não tinha intenção de prejudicar Ania. Mas logo o trabalho dos especialistas técnicos produziu outro resultado, destruindo completamente sua versão. Ao examinar o notebook de Nikolai, os investigadores encontraram uma pasta com fotos tiradas alguns dias antes do desaparecimento de Ania. Nas imagens, claramente capturadas por uma câmera escondida, estava Ania, indo para casa depois das aulas, em pé em um ponto de ônibus conversando com amigos. Tornou-se óbvio que Lazarev a havia escolhido de antemão e a observava há muito tempo, conhecendo toda a sua rotina diária. Esta descoberta mudou completamente a dinâmica da investigação e provou que o criminoso agia segundo um plano bem definido, e não por uma mera coincidência de circunstâncias. Neste momento, os investigadores perceberam quão longe Lazarev estava disposto a ir, escondendo seus verdadeiros motivos e planejando cuidadosamente cada ação. Agora, restava entender apenas uma coisa: exatamente quais outros segredos estavam escondidos em sua vida e o que o fez passar de encontros virtuais para crimes reais. Os investigadores estavam confiantes de que as respostas estavam próximas, e em breve poderiam revelar toda a verdade sobre quem realmente era Nikolai Lazarev e por que ele permaneceu fora de suspeita por tanto tempo, continuando livremente seu terrível jogo. Assim que a investigação se aproximou de Nikolai Lazarev e obteve provas irrefutáveis de seu envolvimento, os eventos começaram a se desenrolar rapidamente. Apesar de a polícia já possuir fotografias do notebook e gravações das câmeras de vigilância, os investigadores ainda não tinham o direito de anunciar oficialmente a resolução do caso até que todos os procedimentos estivessem concluídos. Enquanto isso, Nikolai sentiu a ameaça e começou a agir. Na noite do mesmo dia, os agentes que observavam sua casa reportaram uma notícia preocupante. Lazarev havia desaparecido repentinamente do apartamento. Policiais entraram imediatamente no local e encontraram sinais de uma partida apressada. Os armários estavam abertos. Havia pertences pessoais espalhados pelo chão. O notebook havia sumido junto com ele. O mais preocupante era que o suspeito tinha conseguido excluir todos os seus perfis em redes sociais, destruindo assim mais uma possível prova de sua culpa. A polícia iniciou urgentemente operações para determinar seu paradeiro. O carro de Nikolai, anteriormente registrado nas gravações, foi encontrado abandonado na periferia da cidade. Os peritos examinaram cuidadosamente o interior e o porta-malas, descobrindo manchas de sangue que foram imediatamente enviadas para análise. Em apenas algumas horas, os resultados do exame confirmaram os piores temores. O sangue pertencia a Ania. Agora, a investigação tinha a prova que ligava inequivocamente Nikolai Lazarev ao crime. Ao mesmo tempo, a polícia recebeu informações de que alguém havia visto um homem com características semelhantes embarcando em um ônibus na estação rodoviária suburbana, seguindo para uma região vizinha. Os investigadores começaram a rastrear todas as passagens compradas nas últimas horas,
e as câmeras de vigilância confirmaram que Nikolai realmente havia deixado a cidade e se dirigido para uma área onde a fronteira com o país vizinho estava a apenas algumas horas de viagem. Enquanto a polícia realizava ativamente a busca, uma informação inesperada surgiu no espaço midiático, complicando ainda mais a situação. Em um dos grupos regionais online, alguém anonimamente informou que Nikolai Lazarev supostamente havia sido encontrado morto em um prédio abandonado na cidade vizinha. A mensagem se espalhou rapidamente pela rede e até apareceu nos noticiários da noite. Essa informação inicialmente desorientou os investigadores, mas logo após uma verificação minuciosa, estabeleceu-se que a mensagem era falsa. Provavelmente, seu objetivo era ganhar tempo para o fugitivo ou confundir a investigação. No entanto, a polícia não cometeu o erro de afrouxar o controle sobre os pontos de transporte. Todos os postos foram notificados de que o suspeito estava vivo, saudável e tentando deixar o território do país. Os agentes envolvidos na operação estavam extremamente concentrados e entendiam perfeitamente o preço de um erro nessa situação. Enquanto isso, Nikolai Lazarev já estava em outra região, mudando de transporte e tentando se esconder na multidão. Ele era cauteloso, evitava grandes cidades e estações, tentando não entrar no campo de visão das câmeras e da polícia. O homem planejava cuidadosamente sua fuga, claramente entendendo que estava sendo procurado em todo o país. Trocou de roupa e comprou um novo telefone, mas um erro acidental acabou por traí-lo. Em um dos postos de gasolina, Nikolai pagou com cartão bancário, esquecendo que as transações são imediatamente registradas pelo sistema de monitoramento. Este pequeno erro permitiu que a polícia determinasse sua rota aproximada e partisse para interceptá-lo. Agentes operacionais foram urgentemente deslocados para a área onde o suspeito havia sido visto pela última vez. Já na noite do mesmo dia, em um pequeno posto de controle perto da fronteira nacional, Nikolai Lazarev foi parado para verificação de documentos. À primeira vista, ele parecia completamente calmo, mas os policiais que haviam recebido boletins com sua foto o reconheceram imediatamente e o detiveram. O homem não ofereceu resistência, mas ficou claro que até o último momento ele acreditava em sua impunidade e na possibilidade de escapar da responsabilidade. Durante a detenção, Nikolai parecia abatido, mas continuava em silêncio, entendendo que cada palavra dita agora tinha importância decisiva. Em seus bolsos foram encontradas uma quantia significativa de dinheiro em espécie, um passaporte estrangeiro e um novo telefone celular, no qual não havia nenhum registro e nenhum contato. Tornou-se óbvio que seu plano era deixar permanentemente o território do país e apagar completamente sua identidade. A notícia da detenção de Lazarev se espalhou instantaneamente entre os policiais e tornou-se o primeiro evento verdadeiramente positivo desde o início da investigação. Mas os investigadores entendiam perfeitamente que a detenção era apenas o início da próxima fase. Agora, a investigação precisava não apenas provar sua culpa, mas também entender a verdadeira escala dos crimes que ele cometeu. Enquanto isso, Nikolai foi levado de volta à cidade onde ocorreu a tragédia com Ania. Os investigadores estavam preparados para um confronto longo e difícil com o suspeito, bem cientes de que Lazarev, durante suas ações, havia demonstrado capacidade de planejar cuidadosamente cada passo e esconder suas verdadeiras intenções até o último momento. Pela frente estava a parte mais difícil do trabalho: obter uma confissão completa do suspeito e revelar todos os detalhes do que ele tão cuidadosamente tentou esconder. A detenção de Nikolai Lazarev, como se descobriu, foi apenas o começo da revelação de toda a terrível verdade. Já nas primeiras horas de interrogatório, os investigadores descobriram que seu nome verdadeiro não era Nikolai Lazarev, mas Alexei Grigoriev, um homem de 36 anos com um passado criminal sério. Ele já havia sido processado criminalmente mais de 10 anos atrás por acusações de crimes graves, mas na época conseguiu evitar uma punição séria devido à falta de evidências. Quando os investigadores colocaram diante de Alexei os resultados das perícias, fotografias e rastros digitais que ele não conseguiu apagar completamente, o suspeito rapidamente percebeu que negar o óbvio era inútil. Já no segundo dia de interrogatórios, Grigoriev começou a dar os primeiros depoimentos explicando suas ações de maneira fria e cínica. Sem o menor sinal de emoção, ele descreveu em detalhes como,
durante vários meses, metodicamente construiu confiança com Ania através das redes sociais, escondendo cuidadosamente sua verdadeira idade e intenções reais. Alexei confessou que entendia perfeitamente o quão vulnerável era uma adolescente daquela idade diante da atenção e elogios de um rapaz mais velho, mas aparentemente jovem. Usando a imagem de Kirill Smirnov, de 18 anos, ele manteve correspondência com Ania tão habilmente que a garota nunca duvidou por um segundo da veracidade de suas palavras. Todas as suas dúvidas e apreensões ele metodicamente acalmava, garantindo que sempre estaria ao seu lado, a apoiaria e a entenderia. Com o tempo, a confiança em Kirill tornou-se absoluta para Ania, e a garota não podia sequer imaginar que seu interlocutor fosse capaz de lhe fazer mal. Grigoriev explicou calmamente aos investigadores que o dia e o local do encontro foram escolhidos por ele com antecedência e de forma pensada. Ele propôs que Ania o encontrasse no saguão de um prédio de apartamentos perto de sua casa, convencendo-a de que era absolutamente seguro e prometendo apenas conversar em privado, sem olhares estranhos. Alexei admitiu que havia inspecionado o local previamente, certificando-se da ausência de câmeras, e calculou antecipadamente a rota do saguão até o carro. Depois que Ania concordou com o encontro, ele a esperou no saguão e calmamente a convenceu a entrar no carro, dizendo que queria conversar em um lugar tranquilo. A garota, que confiava em cada palavra dele, nem tentou recusar. Depois disso, Grigoriev a levou para uma área arborizada isolada, onde planejava cometer o crime, e posteriormente encenou o incidente como um acidente, acreditando que dessa forma conseguiria escapar da punição. Mas seu cálculo estava errado. Cada pista, cada conversa, cada ação sua deixou um rastro digital que investigadores e peritos experientes conseguiram recuperar completamente. A análise dos dados digitais provou seu completo conhecimento sobre a idade de Ania e também confirmou que ele a havia escolhido e perseguido deliberadamente. No notebook foram encontradas dezenas de outras conversas com adolescentes, mas infelizmente, Ania foi a primeira a concordar com um encontro real. Durante toda a investigação, Alexei tentou se justificar alegando que supostamente não planejava levar as coisas a um final trágico, afirmando que tudo aconteceu por um acidente estúpido. Ele até tentou convencer os investigadores de que Ania havia provocado a situação e que ele supostamente não conseguiu controlar suas emoções. No entanto, ao examinar suas conversas e dados do telefone, os investigadores encontraram provas de que o crime havia sido planejado com antecedência. Perícias digitais mostraram que, vários dias antes do encontro, Alexei havia repetidamente pesquisado na internet informações sobre como esconder vestígios de crime, bem como rotas que permitiriam deixar a cidade discretamente após o ato. A última tentativa do acusado de se apresentar como vítima das circunstâncias fracassou completamente quando os investigadores lhe mostraram imagens de câmeras que registraram seu comportamento calmo após cometer o crime. As filmagens mostravam Alexei, tranquila e confiantemente, entrando em um posto de gasolina, comprando café e uma bebida energética, depois voltando para o carro sem nem mesmo tentar esconder seu rosto. Todas as suas ações eram absolutamente sangue frio e metódicas, desprovidas de qualquer nervosismo ou preocupação. Quando todas as provas foram apresentadas no tribunal, Alexei Grigoriev perdeu completamente a possibilidade de se defender. Ele não podia mais alegar coincidência ou que supostamente não estava ciente das consequências de suas ações. O processo judicial foi breve. A acusação tinha provas irrefutáveis suficientes para considerá-lo culpado. Os pais de Ania o viram pela primeira vez no banco dos réus, mas o homem não levantou os olhos, permanecendo aparentemente indiferente ao que estava acontecendo. No final, o tribunal impôs a Alexei Grigoriev a pena máxima possível prevista por lei pelos crimes cometidos. Ele foi condenado e enviado para uma colônia penal de segurança máxima, onde passaria longos anos. No entanto, a consciência de sua punição não trouxe consolo à família de Ania, forçada a viver com o sentimento pesado de que tal história poderia acontecer com qualquer um. Os pais de Ania ficaram sozinhos com a percepção de que muitas pessoas ao redor diariamente ignoram sinais de alerta, atribuindo-os à idade adolescente, cansaço ou problemas na escola. Os investigadores fecharam o caso,
Mas ninguém que participou da investigação jamais esquecerá quão fácil e simplesmente uma pessoa pode destruir a vida de outra, apenas escrevendo algumas mensagens nas redes sociais. Esta história não era única, não foi a primeira e, infelizmente, não será a última. Mas foi ela que fez muitos pensarem e entenderem mais uma vez quão frágil é a linha entre o mundo virtual e o real, e quão rápida e tragicamente ela pode ser cruzada.